Nossa aula de hoje, ela faz parte do capítulo 14, e agora vamos tratar de funções de duas variáveis, né? Na verdade, funções de várias variáveis, né? Em particular, vamos trabalhar com funções de duas variáveis ou de três variáveis, tá? Mas o foco principal são para funções de duas variáveis, uma vez que se a gente aprendeu como faz para duas variáveis, a gente faz isso para três variáveis, né? Imita o procedimento, né? E aí, isso serve para N variáveis também. Então, em particular, vamos dar essa atenção, né? Para o caso de duas variáveis e, em alguns momentos, funções de três variáveis. Então, a temperatura T em um ponto da superfície da Terra, em dado instante de tempo, depende da longitude x e da latitude y do ponto. Bom, podemos pensar em T como uma função de duas variáveis, as variáveis são x e y, ou como uma função do par xy. Indicamos essa dependência funcional escrevendo a nossa T como sendo uma função que depende de x e y. Então, um outro exemplo clássico é o volume de um cilindro circular. Ele depende do seu raio e da sua altura, né? O raio R é a altura H. De fato, nós sabemos que o volume de um cilindro circular é πr ao quadrado H, e podemos dizer que V é uma função de R, né, e H. E, em geral, escrevemos que o volume, ele depende das variáveis R e H, ele é igual a πr ao quadrado H. Então, são só exemplos de coisas que a gente costuma fazer e, às vezes, não percebe esses detalhes, né? Então, a gente passou o ensino médio todinho trabalhando que o volume, né, de um cilindro circular tem essa expressão, mas aqui esse volume vai ser uma função de duas variáveis, né? Uma das variáveis é o raio, a outra variável é a altura desse cilindro, e assim como esse exemplo, existem outros, e a gente vai trabalhar e aí, esses outros exemplos, tanto na física como na matemática mesmo, a gente vai trabalhar ele de forma que são funções de duas variáveis, tá? Vão aparecer exemplos que dependem de três variáveis, tal, mas assim, principalmente trabalhar esses exemplos de duas variáveis. Qualquer dúvida, vocês falem, tá? Eu não estou mais vendo o chat, então qualquer dúvida, vocês questionem aí, falem aí, tá? Ok, então, definição. Uma função f de duas variáveis, ela é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais, de um conjunto D, um único valor real, denotado por f de xy. O conjunto D, ele é o domínio da função f, e a sua imagem é o conjunto dos valores possíveis de f, ou seja, é o conjunto das f de xy, tal que xy pertence ao domínio. Então, duas coisas interessantes aqui que a gente vai precisar explorar. Uma delas é a imagem, outra é o domínio, tá? Precisamos conseguir expressar ou esboçar esses domínios, essas imagens desses conjuntos. Bom, como nós temos uma função f, e essa f depende praticamente de duas variáveis, nesse caso, né? F para a gente é uma f de xy. Costumamos dizer que z é uma f de xy, né? Mais na frente, se a gente tiver uma função, sei lá, uma g de x, y, z, vamos dizer que essa f de x, y, z é uma função de três variáveis, e se a gente quiser brincar com ela, nós vamos chamar ela de w, como sendo uma g de x, y, z. Então, essa é a brincadeira. Para efeitos práticos, em algum momento, isso aqui é legal de se escrever. Então, vamos escrever z
como sendo uma função de x e y, para tornar explícitos os valores tomados por f em um ponto genérico, x, y. As variáveis x e y são variáveis independentes, e z é a variável dependente. Ela depende de x e depende de y. Então, isso é a parte bem inicial, que a gente está acostumado a trabalhar no cálculo envolvendo várias variáveis. Então, um exemplo é que em regiões com inverno rigoroso, o índice de sensação térmica é frequentemente utilizado para descrever a severidade aparente do frio. Esse índice, vamos chamar de W, ele mede a temperatura subjetiva, que depende da temperatura real T e da velocidade do vento V. Assim, W é uma função de T e de V, e podemos escrever W como uma F de T e V. Então, esse é um exemplo bem prático, que a gente vai apresentar aqui para vocês. W é uma função que depende de T, que é a minha temperatura, e depende de V, que é a velocidade do vento. Então, é uma função de duas variáveis, né? Então, tá aí uma tabela, ela apresenta valores de W, compilados pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos e pelo Serviço Meteorológico do Canadá. Então, observe que nós temos uma linha na horizontal e uma linha na vertical. Uma vez que você escolher um valor para a velocidade e escolher um valor para a nossa temperatura real, nós temos a nossa função W para uma certa temperatura e uma dada velocidade. Então, observe que a minha velocidade varia entre 5, 10, 15, 20, 25, 30, indo até 80, né? E a nossa temperatura, ela varia de 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15, até menos 40 graus, né? Então, observe que se eu escolher, por exemplo, que a minha velocidade do vento, ela é 25, e eu escolher, por exemplo, que a minha temperatura é menos 30 graus, então, quando eu fizer isso, eu vou estar escolhendo praticamente como é que eu posso falar? O valor da minha função com esses dados de entrada, né? Então, um dado de entrada foi a minha temperatura, o outro dado de entrada foi a velocidade, de modo que quando isso se corta ou se cruza, nós temos esse valor de menos 44, ou seja, a minha função W para o vento igual a 25, a velocidade do vento igual a 25, e a minha temperatura igual a menos 30, então, vento igual a 25 e a temperatura igual a menos 30, nós temos que W é menos 44. Então, com essa coleção de dados que nós temos aí, nós conseguimos, de uma certa forma, fazer uma previsão, né? E, por exemplo, a tabela mostra se a temperatura é menos 5 graus e a velocidade do vento 50 km por hora, então, subjetivamente, parecerá tão frio quanto uma temperatura de cerca de menos 15 graus sem vento. Então, se a gente for na tabela e buscar quem é o F de menos 5, 50. Então, se a gente buscar quem é o F de menos 5, 50, vamos obter como valor menos 15. Basta ir na tabela. A princípio, basta ir na tabela. Então, menos 5 e 50. Está aqui. Menos 5 e 50. Esses valores se encontram exatamente aqui, em menos 15 graus. Então, lógico, são valores coletados, né, a fim de que consiga ter uma previsão, né, meio que com poucos dados ainda, mas ainda é possível fazer uma previsão com esses valores. Então, é um exemplo bem usado, né, na prática. A gente hoje faz previsão do tempo com essas coisas, coletando dados, inclusive dados do passado, para poder construir funções ao qual essas funções consigam fazer essas previsões do tempo, né? Então,
Um outro exemplo interessante é que em 1928, o Charles Kolbe e o Paul Douglas, eles publicaram um estudo em que modelaram o crescimento da economia norte-americana durante o período de 1899 a 1922. Então, eles consideraram uma visão simplificada da economia, em que a saída da produção é determinada pela quantidade de trabalho envolvida e pela quantidade de capital investido. Apesar de existirem muitos outros fatores afetando o desempenho da economia, claro, o modelo mostrou bastante preciso. Então, eles usaram apenas duas variáveis para fazer essa previsão, sabendo que tinham outras, mas o resultado foi bem interessante e bem parecido com a realidade, tá? Então, eles chegaram nessa função, né, essa função produção, e ela dependia dessas variáveis L e K, e ela foi modelada desse jeito, um certo B vezes L elevado a alfa, vezes K elevado a 1 menos alfa, onde P é a produção total, valor monetário dos bens produzidos em um ano, L é a quantidade de trabalho, número total de pessoas horas trabalhadas em um ano, e K é a quantidade de capital investido, valor monetário, né, das máquinas, equipamentos e prédios e tecnologias, né? Então, o Kolbe e o Douglas usaram dados econômicos publicados pelo governo, então o governo costumava publicar esses dados e ele foi lá, coletou esses dados. Através desses dados, está aí apresentado nessa tabela, eles tomaram o ano de 1899 como base e P, L e K foram tomados valendo 100 nesse ano. Os valores para outros anos foram expressos como porcentagens dos valores de 1899. Então, o Kolbe e Douglas utilizaram o método dos mínimos quadrados para fazer o ajuste dos dados da tabela, e ao fazer o ajuste, isso é uma técnica muito utilizada, eles chegaram que, ao fazer o ajuste, ó, o B tinha esse valor e o seu alfa tinha esse outro valor. Então, usando técnicas de ajuste de curvas, eles chegaram nesse modelo e aí apresentaram esse modelo. Então, se você usar o modelo que eles deram, né, e a equação, né, dado por essa equação aí, e olhar nas tabelinhas lá que eles coletaram esses dados, então, de 1910 e 1920, eles obtiveram ó, esses dados aqui, ó. Então, considerando esses valores, né, foi lá na tabela, pegou esses valores, eles encontraram ó, 161,9 e depois, ó, considerando os outros dados para esse ano de 1920, eles encontraram esse outro valor. E se observar, esses valores são muito próximos dos valores reais. Então, observe que a diferença não é tão grande, é considerável, tá? Lembrando que a função tem mais variáveis, porém, só com aquelas duas eles já conseguiram uma aproximação bem bacana e com isso poderiam fazer previsões, né? Então, assim, por mais que tinham outras variáveis envolvidas, mas os caras conseguiram com a função, uma ideia bem simples, bem bacana, fazer essa modelagem de modo que fez bastante sucesso na época, esse modelo deles, tá? Esse modelo conhecido como modelo de Kolbe-Douglas, tá? Então, para você ter ideia, uma coisa que essa função do Kolbe-Douglas tem, ela tem um domínio, eu não posso fazer isso para qualquer coisa. Então, o L e o K, que são suas variáveis, tem que ser ambos maiores ou iguais a zero. Pois como L e K representam mão de obra e capital, não podem ser negativos, né? Então, quando se trabalha com funções de várias variáveis, é preciso tomar cuidado com o domínio daquela função para não fazer besteira. Então, se você toma uma mão de obra negativa ou um capital negativo, essa função não faz o menor sentido e ela praticamente não tem aplicabilidade nesses casos. Então, as funções de várias variáveis têm esse detalhe. Observe primeiro quem é o domínio da sua função, para não fazer besteira. Então, uma outra forma de visualizar o comportamento de uma função de duas variáveis é considerar o seu gráfico. Então, é muito bacana, desde o nosso ensino fundamental e médio, a gente considerar algumas leis de formação
y igual a f de x, onde essa f de x, por exemplo, poderia ser a função x. Ah, professor, poderia ser a ax, onde a é uma constante. Ah, professor, poderia ser a x mais b, onde a e b são constantes. Professor, poderia ser uma ax2. Ah, poderia ser um ax2 mais bx. Bom, poderia ser, professor, um ax2 mais bx mais c. Poderia ser uma exponencial. Poderia ser tanta coisa no mundo, professor. E para cada coisa dessa, para cada modelo desse, a gente consegue esboçar, fazer uma leitura via gráfico, né? Então a gente conseguia, né, fazer um gráfico para essas funções, onde a cada ponto do meu gráfico correspondia a um x e a um f de x. Então, é comum, né? Desde cedo a gente tá querendo buscar gráficos, né? Poxa, eu quero ver o gráfico, né? Como é o comportamento dessa função, por exemplo, do Cobb-Douglas, ou de outras funções, né? Como é que elas se comportam? Eu quero ver o seu formato, né? Então, se f é uma função de duas variáveis com domínio D, então o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos x, y, z em R3, tal que z é igual a f de xy e xy pertence a D. Então, se eu tinha uma função desse tipo lá no meu ensino fundamental e médio, o gráfico de uma função de uma variável morava onde? Morava no R2, no plano. Agora, eu sei que Z é uma f de x, y, com x e y morando num certo domínio D. O meu gráfico agora, ele tem x, tem y e tem z. Ou seja, são coleções de pontos que moram no R3. Então, se eu tenho uma função de duas variáveis, o seu gráfico mora no R3. Então, assim como o gráfico de uma função de uma única variável é uma curva C, com a equação y igual a f de x, o gráfico de uma função f com duas variáveis é uma superfície. Essa superfície chamarei de S, com a equação z igual a f de xy. Então, se eu quero agora fazer gráfico de funções de duas variáveis, o gráfico de uma função de duas variáveis, professor, agora vai ser uma superfície, cara. Eita, poxa, quer dizer que agora o negócio esquentou, não foi? Então, eu vou ter agora uma certa superfície, e essa superfície eu vou chamá-la de S. Então, meu gráfico agora de uma função de duas variáveis vai ser uma superfície, tá? Onde? No R3. E aí, moral, falando em superfície, pode acontecer de tudo, né? Pode ser um paraboloide, pode ser um elipsoide, pode ser uma esfera, pode ser um plano, pode ser um hiperboloide de duas folhas. Bicho, pode ser tanta coisa no mundo que você nem imagina. Então, é interessante que a nossa geometria analítica esteja bem afiada, tá? É agora que o bicho vai pegar na geometria analítica, tá? Então, fica aí a sugestão, tá? Bom, podemos visualizar o gráfico S de F como estando diretamente acima ou abaixo do seu domínio no plano XY. Então, é assim que a gente vai brincar com essas coisas, né? A nossa região de domínio está aqui embaixo. Nossa região de domínio está morando aqui embaixo, no plano XY, sempre, tá? O domínio sempre estará no plano XY. E a região ao qual eu estou fazendo o seu gráfico é a superfície, e ela mora ou acima, né? Nesse caso, ela mora acima, né? Ela mora acima do domínio, né? Já que o domínio está aqui embaixo.
ou abaixo. Nesse caso, ela mora acima, né? Então, observe que a sombra da sua superfície é exatamente o domínio. Então, a partir de agora, fazer o gráfico de uma função de duas variáveis, esse gráfico será uma superfície no R3. Então, um exemplo bem simples é a função f de xy, dada pela seguinte expressão: ax mais by mais c. Isso é uma função chamada linear. O gráfico de uma dessas funções tem a seguinte equação. Lembre-se que a gente chamava f de xy de z. Isso a gente chama de z. Então a gente fica com essa forma. Z é igual a x mais by mais c. Ou ax mais by menos z mais c é igual a zero. Então, isso aqui é algo conhecido nosso. Isso é um plano lá da geometria analítica. Então, do mesmo modo que as funções lineares de uma única variável são importantes no cálculo de uma variável, veremos que as funções lineares de duas variáveis têm um papel central no cálculo com muitas variáveis. Então, isso aqui não é à toa que aparece, não. Isso é importante mais na frente, tá? Daqui a um mês, mais ou menos, eu vou precisar tocar nesse ponto. Olha, lembra dos planos? Então, eles são muito importantes aqui no cálculo de várias variáveis, principalmente para fazer estimativas de derivada, tá? Plano tangente. Então, vou voltar a falar dessas coisas, tá? Isso é muito importante. Bom, então é um exemplo de superfície bem simples que a gente tem aqui no R3, tá? Então, para começar a brincadeira, esboce o gráfico de g de xy, onde g de xy é a raiz quadrada de 9 menos x2 menos y2. Então, eu quero esboçar isso aqui. E observe que isso aqui é algo que vai aparecer com muita frequência para a gente. Então tá aí. G de xy é a raiz de 9 menos x2 menos y2. Então, beleza. Primeira coisa a ser feita é chamar a minha g de z. Chama de z a g de xy, ou seja, z é igual a raiz de 9 menos x2 menos y2. Observe que, como z é uma raiz quadrada, ela, por sua vez, é sempre maior ou igual a zero. Então, o meu z, ele é algo maior ou igual a zero. Então, a primeira observação que eu faço. Bom, em seguida, para tentar enxergar o que está acontecendo, eleva esse z ao quadrado. Então, z ao quadrado, o quadrado cancela com essa raiz, isso fica 9 menos x2 menos y2. Arrumando a casa, jogando x e y para o lado esquerdo, isso fica x2 mais y2 mais z2 igual a 9. 9 pode ser enxergado como 3 ao quadrado. Ou seja, isso é algo que eu conheço da geometria analítica. Ó. Que legal. Isso é a equação de uma esfera. Opa! Isso é uma o quê, professor? Isso é uma esfera. Centrada onde? Na origem e de raio 3. Então, isso é uma esfera centrada na origem de raio 3. Mas tem um detalhe, professor. Se eu prestar atenção numa esfera centrada na origem, ela tem um eixo X, um eixo Y e um eixo Z. Só que o meu Z, ele tem uma condição especial, ó, ele é sempre maior ou igual a zero. Então eu não tenho essa parte de baixo da esfera. Eu não tenho essa parte de baixo, que é onde o Z é negativo, né? Como eu não tenho essa parte de baixo, o que sobra para mim é a parte de cima de uma esfera. Então, esse gráfico da função g, ele é somente a metade superior da esfera, devido
a essa restrição. Ó. Z ele é maior ou igual a zero. Então, a parte positiva do eixo Z é só essa daqui. Ó. E dessa forma, nós temos uma esfera centrada na origem de raio 3, porém, não posso observar ela como sendo toda a minha esfera, uma vez que o Z é só a parte positiva. Então, eu tenho uma parte superior, ou alguns chamam isso aqui de calota. Chama calota. Ou alguns também, em alguns livros, chamam isso de hemisfério. Isso é um hemisfério, tá? Bom, o interessante é que você perceba que o gráfico dessa função é exatamente a metade superior de uma esfera, é só a parte de cima, tá? Ou seja, isso é uma superfície. Então, o gráfico das minhas funções de duas variáveis, em geral, ele é uma superfície. Ok? Qualquer dúvida, falem, tá? Bom, curvas de nível, né? O que é isso, cara? Então, até aqui, vimos dois métodos diferentes para visualizar funções. O diagrama de flecha e gráfico, né? Ou seja, você tem a lei que define a função, atribui pontos para ela, ou você vai ver o gráfico dessa função. Um terceiro método, emprestado dos cartógrafos, é um mapa de contorno, em que os pontos com elevações constantes são ligados para formar curvas de contorno ou curvas de nível, né? Então, definição. As curvas de nível de uma função f de duas variáveis são aquelas com a equação f de xy igual a k, onde k é uma constante na imagem de f. Uma curva de nível f de xy igual a k é o conjunto de todos os pontos do domínio de f, nos quais o valor de f é k. Em outras palavras, ele mostra onde o gráfico de f tem a altura k. Então, tá aí, ó, a sua superfície, Aqui são as alturas com relação ao domínio, né? O domínio está aqui embaixo. O domínio. E aqui são as alturas. Então, a minha f de xy igual a k. Para cada valor de k que você atribuir um valor, você vai ter uma curva de nível. Então, por exemplo, aqui, ó, se f de xy for igual a 20, se f de xy for igual a 20. Então, se f de xy for 20, você quer dizer o seguinte, que essa altura aqui, ó, ela mede 20, essa altura, e você tá aqui, ó, descrevendo uma curva, ou seja, ligando todos os pontos que tem a altura igual a 20. Então, você estaria ligando todos os pontos cujo essa altura seria igual a 20. Depois que você coleciona todas essas alturas, professor, eu quero que tenha altura 45, tá aqui no meio, ó, bem no meinho. Ó. Ah, beleza, os que tem altura 45, ó, estão aqui em cima, esse último discozinho aqui, ó. Então, depois que você fizer isso, você projeta todas essas curvas no plano XY. E essas curvinhas que estão aqui, ó, de lilás, onde K igual a 20, K igual a 25, K igual a 30, K igual a 35, K igual a 40, K igual a 45, são as famosas curvas de níveis, tá? Então, você pode ver nessa figura a relação entre as curvas de nível e os cortes horizontais. Então, o que você está fazendo é pegando a sua superfície e fatiando ela com planos, tá? O que você está fazendo aqui é pegando planos horizontais e cortando a superfície. Planos horizontais e cortando a superfície. Cada corte que você dá, você gera uma região. E essa região é projetada aqui embaixo. Nessa figura, todos os cortes que você dá horizontal, eles formam circunferências ou elipses, né? E aí você coleciona todos esses cortes e você faz o mapa de contorno. Então, é assim que a turma da cartografia trabalha. Então,
Essas curvas de níveis, elas são apenas cortes no gráfico de f, no plano horizontal z igual a k, e projetado sobre o plano xy. Assim, se você traçar as curvas de nível da função e visualizá-las elevadas para a superfície na altura indicada, poderá imaginar o gráfico da função colocando as duas informações juntas. Então, às vezes, a gente não sabe fazer ou esboçar o gráfico daquela superfície. O que é que a gente faz? Faz cortes e tenta enxergar o que está acontecendo com os cortes. Depois, a gente sobe com esses cortes e faz a projeção da superfície. Às vezes é bem interessante fazer isso. Então, a superfície será mais inclinada onde as curvas de nível estiverem mais próximas das outras. Ela será um pouco mais achatada onde as curvas de nível estão distantes umas das outras. Então, tá aqui um exemplo bem clássico, tá? De curvas de nível que ocorrem em mapas topográficos de regiões montanhosas, por exemplo. Então, se você observar esse mapa, observe que ele tem algumas linhas, né, mais escuras, com alguns dados, ó. Então, quer dizer que nessa linha aqui, ó, eu tenho 4.000. Provavelmente deve ser metros, né? 4.000 metros de altura, né? E observe que à medida que eu vou caminhando para o centro, isso vai aumentando. Ó. Nessa curva aqui eu já tenho 4.500, quer dizer que estou mais alto, né? Aqui eu já tenho 5.000, ó. E aqui, ó, eu já chego eu acho que é o topo, ó, 5.500 desse negócio. Então observe que onde tem os 5.000, se você caminhar nessa linha escura que está marcando os 5.000, quer dizer que em qualquer ponto desse aí que você caminhar, você tem a mesma altura. Então é assim que os caras constroem esses mapas de contorno sem muitas vezes ter que desenhar a superfície, tá? Mas uma vez que você desenhar essas curvas mantendo as alturas corretas, provavelmente você vai conseguir redesenhar a montanha, tá? Então são informações importantes que a galera da topografia usa e é um jeito interessante de muitas vezes perceber como é a sua função, tá? Uma vez que desenhar essas superfícies, às vezes não é tão simples assim. Então, as curvas de nível são aquelas em que a elevação em relação ao nível do mar é constante. Se você andar sobre um desses contornos, nem descerá, nem subirá. Outro exemplo comum é a função temperatura apresentada no início desta aula. Aqui, as curvas de nível são chamadas curvas isotérmicas e ligam localidades que têm a mesma temperatura. Tá? Então, isso tem aplicações para caramba na física, na geofísica, geologia, entre outras coisas. Tá? Aqui, a nossa tarefa é mais estudar essas coisas de forma matemática, tá? Estudar esses modelos, essas modelagens, numa forma mais, como é que eu posso falar? Mais matemática, tá bom? Ok. Assim como trabalhamos com funções de duas variáveis, já tinha falado antes, né, que nós também temos funções de três variáveis. Uma função que depende de x, depende de y, depende de z. E a essa função nós vamos chamar de w para facilitar a nossa brincadeira, tá? Então, w será as funções de x, y, z, onde essas funções têm um domínio. O seu domínio agora mora no R3, tá? E se a gente, por algum motivo, tentar entender como visualiza um gráfico, por exemplo, professor, funções de três variáveis, quer dizer que eu posso encontrar um gráfico, não posso? Pode. Quem é o gráfico de uma função de três variáveis? Olha, é x, y, z e f de x, y, z. Ou seja, x, y, z e w. Eita, então são pontos que moram no R4. Que bacana, professor. Quer dizer que se eu quiser visualizar o gráfico de uma função de três variáveis, ele mora no R4. E eu consigo enxergar o gráfico de uma função no R4, o que é que vocês acham? Provavelmente não, né?
nós só conseguimos visualizar essas coisas até o R3, cara. Não conseguimos visualizar isso no R4. Então a gente vai ter que dar um jeito de pelo menos imaginar o que está acontecendo, tá? Então uma função com 3 variáveis, f, é uma regra que associa a cada tripla ordenada, né, x, y, z, em um domínio D, um único número real, denotado por f e x, y, z. Então, por exemplo, a temperatura T em um ponto da superfície terrestre depende da latitude x, da longitude y e do tempo, de modo que podemos escrever T como sendo uma função dessas 3 variáveis, tá? Então, por exemplo, encontre o domínio dessa função, tá? Eu não posso sair usando essa função na doidice. Primeiro eu tenho que entender quem é o seu domínio, né? Então, observe que essa função depende de 3 variáveis. Quem são as 3 variáveis? X, y e z. Ela é, por definição, o ln de z menos y, mais x, y seno de z. Bom, essa expressão, eu preciso observar para que valores isso que eu estou calculando aqui faz sentido, tá? Se pode ser qualquer coisa. Será que pode ser qualquer coisa? Bom, não sei. Então, observe que a minha função é definida por 3 funções, tá? Eu tenho aqui a função chamada o ln de z menos y, eu tenho a função xy e eu tenho a seno de z. Olha, xy não tem problema algum para todos os reais, tá? Então, é um produto, não tem problema nenhum. Então, isso vale para todo R2. Não tenho problema nenhum com o x e com o y. E o z principalmente. A minha seno de z também é uma função contínua para qualquer valor de z que você me der, meu amigo. Positivo, negativo, zero, não interessa. Então, vale para todo R. Então, essa parte aqui não me causa problema nenhum na minha função. O x, o y e o z pode ser qualquer coisa do R3, meu amigo. Esse pedaço. Vamos analisar agora essa outra aqui, ó. É ela que temos que ter cuidado, ó. Esse lado aqui, nós não temos problema nenhum. Pode estar em toda a parte do R3. Mas essa em vermelho me causa problemas, tá? O ln, vou fazer o caso trivial, tá? O ln de x, por exemplo, o ln de x, por definição, só é válido para x pertencente onde? Do intervalo aberto no zero até o infinito. Ou seja, eu não posso calcular isso para x igual a zero. Não faz sentido para mim. Então, um jeito de escrever isso é que ela só está definida para x maior do que zero. Ou seja, o seu argumento da função ln, o argumento da função ln, só é válido se ele for maior do que zero. Então, observando essa função, eu posso dizer que ela só faz sentido, ela só é válida se o seu argumento, tá? Quem é o seu argumento? Z menos Y for maior do que zero. Então, aqui não tem problema nenhum, vale para todo o R3, mas aqui eu tenho problemas. Então, quem é o domínio da minha função f? São todas as triplas x, y, z do R3, tal que z, né? Z menos y maior que zero, significa dizer que z é maior do que y. Então, o meu domínio são as triplas x, y, z do R3, tal que z é maior do que y. E o que é z maior do que y no R3? Isso é um semi-espaço, que consiste em todos os pontos que estão acima do plano z igual a y. Então, se você for lá no
no seu R3. Onde é que mora z igual a y, hein? Então, z igual a y, se o x for zero, é a função identidade nesse plano aqui, nesse eixo. E como o x pode valer qualquer coisa, então eu tenho a equação de um plano, um hiperespaço aqui, cortando, de modo que eu preciso que o z seja maior do que y. Z igual a y é a igualdade, e a igualdade não me interessa, porque se z for igual a y, o ln pode ser igual a zero e não faz nenhum sentido. Então, a região do espaço ao qual eu tenho o meu domínio é toda a região a qual o z é maior do que o y. Então, toda região acima desse plano aqui é o meu domínio, tá? Então, observe que a coisa já fica de uma forma mais abstrata, né? A visão já começa a falhar, você já começa a dizer assim, caramba, velho, o domínio no R2 eu estava apanhando, imagina o domínio no R3. Imagina a superfície no R4, que eu nem vejo mais, né? Então, agora é a hora onde a sua geometria analítica ela é muito importante. Professor, eu paguei geometria analítica tem 3 anos. Bom, conselho de amigo, vá fazer uma revisão, tá? Porque aqui não tem para onde correr. Eu vou precisar muito da geometria analítica, muito, muito mesmo, tá? Ah, professor, nem paguei geometria analítica ainda. Então, meu amigo, não era nem para estar aqui. Espero que todos tenham visto geometria analítica. Eu acredito que sim, tá? A gente estuda isso antes desses cálculos de várias variáveis. Então, é muito difícil visualizar uma função de 3 variáveis por seu gráfico, já que estaria em um espaço de 4 dimensões. Então, não conseguimos trabalhar no R4 visualmente. No R4, o nosso visual, a gente perde. Nós perdemos o visual no R4. No entanto, obtemos certos conhecimentos de F ao examinar suas curvas, suas superfícies de nível. Então, uma sugestão para entender o que está acontecendo é estudar as superfícies de nível, que são aquelas cujas equações que a gente tinha, f de x e yz, vamos igualar a uma constante. Igualando a uma constante, vamos ter alguns cortes e vamos ver o que esses cortes estão nos falando, tá? Então, se o ponto XYZ move-se ao longo de uma superfície de nível, o valor f de XYZ permanece fixo, é constante, tá? Então, isso é o que costumamos trabalhar em altas dimensões, tá? Então, professor, tem um problema meu que envolve 5 variáveis e não dá para fazer gráfico, mas dá para estudar as hipersuperfícies, por exemplo, tentar entender o que são os cortes e tal. Então, essas coisas, em alguns problemas, pode ser úteis, tá? Em outros, dependendo da quantidade de variáveis, não vai ter muita utilidade, porque o número de dimensão já é muito alto e aí perdemos totalmente a visualização gráfica dessas coisas. Então, funções com qualquer número de variáveis podem ser consideradas. Uma função de n variáveis é uma regra que associa um número z a uma f que vai de x1, x2 até xn. Isso é uma n-upla, x1, x2, xn, de números reais, denotados por Rn, o conjunto de todas essas n-uplas. Então, a teoria ela é expansível para outras dimensões, inclusive dá para brincar com infinitas dimensões, mas aí a brincadeira é mais pesada. Porém, nesses cursos de cálculo, de licenciaturas em geral, nós nos limitamos a trabalhar com 2 ou 3 dimensões, tá? Mais do que isso a gente já não vai explorar, porque a coisa já fica mais complicada. Beleza? Então a nossa meta é trabalhar com funções de no máximo 3 variáveis, tá? Então, entre 2 e 3 é o mundo que a gente vai trabalhar. Bom, professor, nesse contexto de função de várias variáveis, em particular de 2,
Dá para calcular limite dessas coisas? Então, tá aí 2 exemplos. Um primeiro exemplo, ó, essa função aqui, bem estranhinha. Seno de x2 mais y2 dividido por x2 mais y2, ó. Eu tenho uma memória legal aqui, né? Fiz bem meus cálculos, estudei pra caramba, tô preparado. E eu lembro que o meu professor de cálculo falou que o seno de x sobre x, quando x vai a zero, isso ia para 1. Tá porra, memória da porra do cara, velho. Quando o x tendia a zero, seno de x sobre x ia para 1. Bom, para deixar a coisa bem intuitiva, vou fazer assim. Para deixar bem intuitivo. Vou chamar de W, só para a gente usar a intuição. Seno de W sobre W era igual a 1. Aí agora, o meu colega, faça assim, ó. Chame W de x2 mais y2. Aí, ó, mesma brincadeira. Seno de x2 mais y2 dividido por x2 mais y2. Agora, fazer W e a zero é a mesma coisa que fazer x e a zero e fazer y e a zero, né? Tem essas duas condições. Então, fazendo xy tender a 0, 0, eu acho que isso vai a 1. Eu acho que isso vai a 1. Baseado no que eu aprendi no cálculo 1. Tá? Baseado no que eu aprendi no cálculo 1. Eu acho que isso também deve ir para 1. Tá? Mas a gente vai ter que comprovar esses resultados. Tá? Uma outra coleguinha dela é a g de xy, que é dada por x2 menos y2, dividido por x2 mais y2. Então, quando x e y se aproximam de zero, e, portanto, o ponto xy se aproxima da origem, o que será que acontece com essas funções, hein? Qual será o comportamento dessas funções? O que será que está acontecendo com elas, né? Então, vou tentar, de uma forma bem legal, fazer isso de uma forma mais intuitiva. Então tá aí, ó, uma tabela onde a gente foi atribuindo valores e foi calculando numa calculadora esses valores e construiu uma tabela. Então, essas tabelas elas mostram os valores de f e g com precisão de 3 casas decimais para pontos x, y próximos da origem. E observe que na origem, olha a bagaceira, na origem nenhuma dessas funções estão definidas. Está um buraco aqui, ó. Não está definida, tá? Eu não consegui calcular nada nessas funções. Por quê? Porque só em olhar a cara das minhas funções, só em olhar a cara, eu já vejo que no meu denominador ele tem que ser diferente de zero. E dessa forma, x0, y0, eu tenho problema, né? Então a origem para mim aqui vai dar bronca. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Novamente, o 0, 0 vai dar bronca. Então essas funções não estão definidas na origem. Então eu já sabia disso, mas eu posso entender o que está acontecendo à medida que estou me aproximando da origem. Então, é isso que a gente vai fazer. Essa tabela é para a função f, essa outra é para a função g. Então, observe que a função g também não está definida na origem, mas, numa vizinhança da origem, eu posso tentar entender o que está acontecendo. Então, observando a primeira função, parece que quando eu estou me aproximando da origem, ó, a origem está aqui, ó. Estou me aproximando da origem. Parece que à medida que eu estou me aproximando da origem, eu estou tentando se aproximar de quem? De 1, igualzinho a minha cabeça pensou. Ó, valores bem próximos de 1, igual a minha cabeça estava imaginando. Olha, lá no cálculo 1, meu professor ensinou que o seno de W sobre W, quando W vai a zero, é 1.
Essa daqui parece que a ideia também está se aproximando, né? Por mais que não esteja definida, mas está se aproximando. Essa daqui tá meio doidona, né? Olha essa daqui, ó. Olha próximo da origem o que é que está acontecendo com essa. Olha, vamos lá. Próximo da origem, ver o que está acontecendo. Aqui se aproximou de 1. Aqui de 1. Opa, aqui foi menos 1. Aqui foi menos 1. Eita porra, aqui foi 0. Aqui foi 0. 0. 0. Essa daqui tá muito doida. Eu tô em dúvida. Essa eu não conheço, eu tô em dúvida. Então, parece que quando xy se aproxima de 0, 0, os valores de f de xy se aproximam de 1. Enquanto, ao passo de que os valores de g de xy não se aproximam de valor algum. Por quê? Porque por um lado ele vai para 1, por outro vai para menos 1, por outro vai a 0, ou seja, eu não consigo tirar conclusões nenhuma disso. E a conjectura que eu faço é a seguinte, olha, o primeiro limite, ele está indo a 1, tá se aproximando de 1, enquanto esse segundo ele não existe. Por quê? Porque próximo da origem eu tenho vários valores diferentes, eu não tenho um valor para observar. Então, observe que na minha f, bem próximo da origem, está tudo tendendo a 1, 0.999, 1,00 e assim vai. Enquanto a minha g, tem hora que ela vai a 0, tem hora que ela vai a 1, tem hora que ela vai a menos 1, tá uma lambança, né? Tá um samba do crioulo doido aqui, né? Então, observe que na minha origem ela não está definida. Por um lado, ela tende a 1, ó. Por um lado, tende a 1. Por outro lado, tende a menos 1. Que doideira. E, por outro lado, né? Por outro lado, ó, tende a 0, ó. Que doideira. Rapaz, essa função não tem como eu afirmar quem é o limite dela, tá? Então, a conjectura que eu faço é essa. Vou conjecturar isso aí, ó. Acho que esse limite está indo a 1, enquanto o outro limite, ele não existe. Bom, em geral, tá? A notação utilizada para calcular limites de funções de várias variáveis é esse aqui, tá? É a notação bem clássica. O limite de f de xy quando x e y tendem a um ponto AB é igual a L. Bom, isso indica, serve para indicar os valores de f de xy, eles se aproximam do número L, à medida que o par xy se aproxima do ponto AB. Bom, essa aproximação ela é feita através de um caminho. Quando a gente estava, vamos ver se vocês conseguem lembrar. Quando a gente estava lá no cálculo 1, que a gente tinha uma função, e a gente tinha um certo ponto, e esse ponto correspondia a um certo y, e à medida que o x, vou trocar esse x aqui só para facilitar a brincadeira. À medida que o x se aproximava de A pela direita, eu me aproximava de y, né? Estou me aproximando aqui pela minha direita, ó. Ou seja, estou pegando valores aqui, ó. Estou me aproximando de y pela direita. E à medida que o x se aproximava de A pela esquerda, então está aqui a minha esquerda, estou me aproximando, estou fazendo valores cada vez mais próximos do A, eu estou me aproximando de y pela esquerda. Então, o meu x só tinha dois caminhos. Ou ele vinha por aqui, ou ele vinha por aqui, ó, não tem jeito. Ou a gente vinha pela direita ou vinha pela esquerda, não tem jeito. Aqui, a brincadeira é outra. Nós podemos tomar valores de f de xy se aproximando de L como quisermos.
ao pegar o ponto XY suficientemente perto de AB, mas não necessariamente igual a AB, exatamente como acontecia antes. Então, eu posso me aproximar agora de uma forma meio diferente, cara. Eu tenho caminhos para me aproximar de um ponto AB agora, ó. Então, tá aqui A, tá aqui B. Esse é o ponto AB. E aí eu pergunto a vocês, se vocês ainda estão vivos aí, né? Ninguém deu um pio até agora. De quantas formas eu posso me aproximar do ponto AB? Então, professor, eu posso pegar aqui uma reta e me aproximar dele. Posso. Eu posso pegar aqui uma parábola e me aproximar dele. Pode. Eu posso pegar aqui uma exponencial e me aproximar dele. Pode. Eu posso pegar a doidice que eu quiser aqui para me aproximar desse ponto. Ou seja, de quantas formas eu posso me aproximar desse ponto AB? Infinitas. No cálculo 1, eu só tinha duas formas, ou pela direita ou pela esquerda. Agora, direita, esquerda, para baixo, para cima, de qualquer maluquice que eu inventar, eu posso me aproximar do ponto. Isso é uma dificuldade para a gente. Então, ó, definição precisa de limites. Seja f uma função de duas variáveis, cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos do par AB. Dizemos que o limite de f de xy, quando xy tende a B, ele é um número L, e escrevemos dessa forma que a gente já tinha comentado, né? Se, agora que vem a bronca, ó, se para todo número epsilon maior do que zero, houver um número correspondente delta maior do que zero, tal que, se xy pertence a D, a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é menor do que delta, então o módulo de f de xy menos L é menor do que epsilon. Pronto. Agora vocês estão praticamente inscritos no inferno, tá? Essa é a definição de limites por epsilon e delta. Professores no cálculo 1, às vezes, ou melhor, quase sempre, evitam essa definição, né? Não, coitadinho do meu aluno, ele não vai entender porra nenhuma, ele vai ter muita dificuldade, falar de epsilon e delta agora, deixa pra lá, esquece isso, vamos para as regrinhas de calcular limites, né? É bacana, é verdade. Só que agora não tem para onde correr, tá? Nós não temos outro mecanismo para calcular limites. A única maneira de calcular limites aqui é, primeiro você vai verificar se o ponto ao qual você está calculando o limite, ele está no domínio. Se ele estiver dentro do domínio, show de bola, moral, não tem nem o que fazer, é só aplicar o F no ponto, acabou, calcular, tchau. Na prática não é isso que acontece, né? O desgraçado do professor vai pegar de propósito o limite para pontos ao qual não estão no domínio. E aí, moral, ferrou, né? Você vai dizer assim, poxa, e agora? Agora, esse cálculo do limite só sai pela definição, tá? Não tem para onde correr. Então, outra notação para o limite, uma notação mais compacta. Quem aqui é da matemática e vai pagar uma disciplina chamada análise na reta, lá em análise na reta, quando trabalharmos sequências, nós vamos trabalhar com essa linguagem, porque ela é mais simples, tá? Está dizendo que f de xy tende a L, quando xy tende a B. Essa é a notação que vamos usar em outros cursos. E ela é bem prática, tá? Para escrever até na escrita. Não é tão carregada. Então, para funções de uma variável, quando fazemos x tender a A, só existem duas direções de se aproximar, pela esquerda e pela direita. Para funções de duas variáveis, essa situação não é tão simples, porque existem infinitas maneiras de xy se aproximar de AB, por uma quantidade infinita de direções, de qualquer maneira que se queira, bastando que xy se mantenha no domínio de f. Então tá aí o que eu tinha dito, ó.
Para você se aproximar de um ponto AB, agora, moral, tem infinitas maneiras, tá? Infinitas. Você pode chegar nesse ponto por reta, você pode chegar nesse ponto por parábolas, você pode chegar nesse ponto por onde você quiser, meu amigo. São tudo possibilidades. Então, a brincadeira começa a ficar estranha por isso, né? Então, essa definição diz que a distância entre f de x e L pode ser feita arbitrariamente pequena se tomarmos a distância de xy para AB suficientemente pequena, mas não nula. A definição refere-se somente à distância entre x e y até o ponto AB. Ela não refere-se à direção da abordagem. Portanto, se o limite existe, f de xy deve se aproximar do mesmo valor limite, independentemente do modo como xy se aproxima de AB. Então, essa é a maneira ao qual nós temos para falar sobre limites. E é por ela que nós vamos começar a brincar, tá? Então, se acharmos dois caminhos diferentes de aproximação ao longo das quais f de xy tenha limites diferentes, então, o que eu posso afirmar é que o limite não existe. Então, esse é um método que vocês devem guardar na cabecinha, ao qual, se você faz o limite se aproximar por um caminho e ele deu um certo valor, então, num certo caminho C1, a minha F tendeu a L1. Num outro caminho C2, a minha mesma F tendeu a um outro limite L2. Quando XY tendia a AB. Se você consegue essa façanha, limites diferentes, o que eu posso afirmar é que esse limite, XY tendendo a AB e a F de XY, ela não existe. Então, isso está descrito aqui dessa forma, né? Se f de xy tende a L1, quando xy tende a B, ao longo do caminho C1, e f de xy tende a um L2, quando xy tende a B, ao longo do caminho C2, com L1 diferente de L2, então o limite não existe. Então, isso é uma técnica que vocês precisam guardar na manga, tá? Isso aqui é o ouro para fazer as provas, os exercícios, ó. Fazer os exercícios. É isso aqui que você vai precisar, ó. É mais fácil descobrir que o limite existe ou que ele não existe. Olha, dizer que existe batendo o olho é difícil. Então, o que é que a gente faz como matemático? Vamos tentar buscar caminhos diferentes ao qual aquilo vá para valores diferentes. Se a gente consegue, meu amigo, bingo, acabou-se. Não preciso me matar de fazer conta. Esse desgraçado, se forem para valores diferentes, não existe. Porém, se você pegar vários caminhos, riscar, e eles forem para o mesmo valor, isso está dizendo para mim assim, olha, acho que esse limite aí existe, cara. E a gente vai ter que ir atrás. Como? Aí é outra história. Então, primeiro exemplo que eu trago para vocês. Lembra da função g que a gente começou a brincadeira? A g de xy. A g de xy era x2 menos y2, x2 mais y2. Então, essa foi a função que a gente começou. Ela não vale na origem, né? Não está definida na origem. E olhando a tabela, a gente via que acontecia umas maluquices, né? Por um lado ela ia para 1, por outro ia para -1, por outro ia para 0. Era uma lambança da poxa. Bom, vou pegar um caminho 1 e vou ver para quanto a F vai. Vou pegar um outro caminho 2, vou ver para quanto a F vai. Se L1 for diferente de L2, moral,
Então, o limite de f, quando x e y tende à origem, não existe. Então, vamos lá. Que caminhos são esses, professor? Olha, eu tenho meu plano xy, e eu quero me aproximar da origem. Eu posso me aproximar da origem de várias formas, tá? Vamos pegar uma delas aqui. Primeiro, eu quero chegar na origem caminhando pelo eixo X. Posso fazer isso? Pode. Não tem nada que me impeça. Caminhar no eixo X. Então, estou eu aqui inocentemente, ó, caminhando pelo eixo X. Se eu continuar caminhando, opa, vou encontrar a origem. Beleza? Agora, me fala o seguinte. Como é que eu faço para caminhar no eixo X? Como é que eu faço para caminhar sobre o eixo X? Olha, professor, quem caminha no eixo do X, o Y dele sempre é zero, não tem jeito. Qualquer ponto que você me der aqui, ó, X igual a 1, quem é o Y dele? Eita, professor, esse ponto aqui é 1, 0. Estou aqui no meio. Quem é esse ponto? Ah, professor, esse é 1 meio, 0. Ou seja, para caminhar no eixo do X, o Y sempre é 0. Então ao longo do eixo X, o Y é sempre 0. E aí, ó, quem é a f de X quando o Y for 0? Estou caminhando sobre o eixo do X. Então, essa função, se você trocar o Y por 0, 0 ao quadrado dá 0, 0 ao quadrado dá 0, você fica com a função x2 menos 0 ao quadrado, dividido por x2 mais 0 ao quadrado. Isso é x2 sobre x2. E opa, dá sempre 1. Opa! Então para todos os x diferente de 0, para todos, a minha f de x0 dá sempre 1. Então, xy tender a 0, 0, por onde? Pelo eixo x, significa dizer que a minha f vai para 1. Opa, bacana. Então, f vai a 1 quando xy tende à origem pelo eixo x. Então, esse foi o caminho que eu achei mais simples, né? Vou caminhar no eixo X, vou chegar na origem. Aí, sempre tem um colega mais esperto, disse assim, rapaz, eu vou nada caminhar no eixo X, dá um trabalho da moléstia. Eu vou preferir caminhar no eixo Y. Então, a origem está aqui. E o colega nosso disse assim, bicho, eu vou caminhar no eixo Y, velho. Vou nada no X. Eu vou começar a caminhar aqui, ó, até chegar na origem. E quem caminha no eixo Y, por exemplo, aqui for 2, né? Estou aqui no Y igual a 2. Quem é esse ponto? Esse ponto é o 0, 2. Estou aqui no Y igual a 1. Quem é esse ponto? É o ponto 0, 1. Estou aqui no 1 meio. Quem é esse ponto? É o 0, 1 meio. Todo mundo que anda no eixo Y tem x igual a 0, Arlisson. Opa! Que legal. Então, fazendo essa abordagem ao longo do eixo Y, é equivalente a dizer assim, olha, x tem que ser 0. Quem anda no eixo Y, x é 0. Então, vou avaliar a minha f no 0, y, fazer x igual a 0. Então, é a mesma coisa que 0 ao quadrado menos y ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Isso, por sua vez, é igual a menos y ao quadrado sobre y ao quadrado, que é igual a menos 1. Eita porra! F de 0y, que é caminhar ao longo do eixo y, é igual a menos 1 para todo y diferente de 0.
Então, a F está indo para -1 quando x, y tende a 0, 0, pelo eixo y. Epa, acabou o exercício, né? Se andando no eixo x dava 1, andando no eixo y dá -1, lascou. Morreu o exercício. Então pelo eixo x dava 1. Se aproximando da origem pelo eixo x dava 1. Se aproximando do eixo da origem pelo eixo y deu -1. E 1 é diferente de -1, né? Então vou escrever assim. Pelo eixo x, a F foi para 1. Pelo eixo y, a F foi -1. Como são diferentes, limite o limite da minha F quando x, y tende à origem não existe. Por que não existe? Porque eu tomei caminhos diferentes e me levaram a limites diferentes. Então, toda vez que você perceber que caminhos diferentes levam a limites diferentes, a afirmação que você pode ter é que o limite não existe. Então, esse é um resultado que vocês precisam guardar na cabeça de vocês, tá? Guardar na cabecinha de vocês, tá? Se eu pegar caminhos diferentes e me levar a limites diferentes, esse limite não existe, tá? É isso que eu preciso guardar na minha cabeça. Então, como o F tem dois limites diferentes, ao longo de duas retas diferentes, o limite não existe. Isso confirma a conjectura que fizemos com base na evidência numérica no início dessa aula, né? Então, vamos agora olhar o caso em que o limite existe. Como para a função de uma variável, o cálculo do limite de funções de duas variáveis pode ser muito simplificado usando-se as propriedades dos limites. As propriedades do limite podem ser estendidas para as funções de duas variáveis. O limite da soma, a soma dos limites. O limite do produto é o produto dos limites, e assim por diante. Em particular, as seguintes equações são verdadeiras. Então, professor, temos funções de duas variáveis, né? Uma f de x, y, funções de duas variáveis. Porém, a f de x, y é só igual a x. Professor, também tem uma outra, bem simples também, mas pode aparecer, a f de x, y é só igual a y. E um caso mais trivial ainda é a f de x, y igual a uma constante k. E se você fizer xy tender a b, quer dizer que o limite de x, quando x e y tender a b, isso é igual a A. De modo semelhante, o limite de y, quando x e y está tendendo a b, é igual a b. Tá? E o limite de uma constante, quando x e y tende a b, é a própria constante. Então, para funções de várias variáveis, muitos desses resultados continuam valendo, não tem problema nenhum. Além disso, um outro resultado bem importante é o teorema do confronto. Então, ou o teorema do sanduíche, né, como alguns livros costumam chamar. Então, esses teoremas, esses resultados, eles continuam sendo válidos.